Olá, eu sou a Bárbara e no vídeo de hoje eu vou falar sobre os fenômenos ondulatórios. Se você não viu, eu gravei um vídeo sobre ondas, eu vou colocar aqui no card, e hoje eu vou falar sobre os fenômenos que essas ondas sofrem. Alguns fenômenos são exclusivos das ondas eletromagnéticas, outros podem acontecer tanto em ondas mecânicas quanto eletromagnéticas. Bom, o primeiro que eu vou falar é a reflexão. A reflexão é quando uma onda ela sai de um meio, bate em outro meio e volta. Por exemplo, o espelho é reflexão, né? A minha imagem refletiu no espelho e voltou, possibilitando que eu veja aquela imagem. A gente tem também a refração. A refração é quando uma onda, ela muda o meio que ela estava se propagando. Então, por exemplo, tem aquela imagem famosa do prisma, né? Que você tem um prisma, aí tá chegando uma luz branca, tá no ar, aí passou pelo prisma, ela vai refratar. Então, ela vai separar os espectros nas cores de luz, porque a luz branca tem todos os outros espectros, as outras cores da luz, verde, amarela, azul e tal. A refração muda o comprimento da onda, mas não muda a frequência. Na difração é quando uma onda passa por uma fenda. Então, por exemplo, se tem um buraquinho na parede e a onda passa, vai acontecer uma difração, porque ela está passando por um obstáculo. Quanto maior for o comprimento da onda, mais intensa vai ser essa difração. A gente tem interferência. A interferência acontece principalmente em ondas sonoras, que é quando uma onda ela vai sobrepor a outra. Então, se você tem uma interferência que a crista vai combinar com a crista de outra onda, a gente vai ter uma interferência construtiva. Por quê? Vai somar as duas cristas. Se a crista estiver encontrando com o vale da outra onda, vai ter uma interferência destrutiva. A gente vai subtrair um do outro. Por quê? Porque não tá combinando ali, entendeu? Então, em alguns casos, pode ser que você tenha, por exemplo, dois sons, duas caixinhas de som que estão posicionadas erradas. Porque você tem duas caixas de som, por exemplo, num teatro, elas são posicionadas de tal forma que a interferência não seja destrutiva. Porque se elas estiverem posicionadas de forma errada e for uma interferência destrutiva, aquele som pode até ser nulo, porque um meio que cancela o outro, entendeu? A gente tem a ressonância. A ressonância é, por exemplo, o que acontece no micro-ondas. No micro-ondas, você coloca o alimento. Todo alimento tem água. Então, o micro-ondas ele vai liberar uma frequência que tem a mesma frequência de vibração da água. E aí aquela frequência vai meio que ser adicionada à frequência da água. Isso vai fazer com que as partículas da água vibrem. E quando uma partícula vibra, aumenta a temperatura. E assim você consegue aquecer aquele alimento. Só que isso pode acontecer em outros casos. Então tem vários vídeos na internet de até pontes mexendo, e elas podem até quebrar por causa disso, por causa da ressonância, que a frequência de vibração foi acrescentando energia àquele sistema. Por último, a gente tem uma polarização. A polarização ela é exclusiva das ondas eletromagnéticas e ela é como se fosse um filtro de luz. É o que o seu óculos de sol faz, porque uma onda eletromagnética ela propaga em todos os sentidos. E isso é danoso à nossa visão. Então, você não consegue olhar para o sol, por exemplo, né? E aí você coloca o óculos de sol, que o óculos de sol ele vai polarizar, ele vai barrar que aquela luz vibre em determinados sentidos de propagação. Então, vai reduzir os sentidos de propagação que aquela luz está vibrando. Vai polarizar. Isso acontece no óculos, câmera fotográfica também tem. Então, tem propaganda de óculos que é óculos com filtro polarizador e tal. Por último, eu vou falar do efeito Doppler. O efeito Doppler é, por exemplo, quando tá passando uma ambulância. Aí tem a sirene, né? Aí a sirene você tá escutando ela de um jeito. Depois que a ambulância passa de você, o som muda. Por exemplo, quando a ambulância tá se aproximando, você recebe mais frequência, né? Então a frequência vai ser maior, vai ficando mais agudo o som com o passar do tempo. Esse é o efeito Doppler. O efeito Doppler também é utilizado em algumas coisas em astronomia para identificar exoplanetas, quando a gente fala de espectroscopia. Enfim, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, dê seu like e até o próximo vídeo.